Além do gosto por novidade e aventuras, há outros traços que parecem ser influenciados pela carga genética. Estamos no consultório do Dr. John Mann, um psiquiatra. Esse homem era professor do ensino médio até começar a ser acometido de fortes crises de ansiedade há 2 anos. Qual a sensação que você costuma ter? Você pode descrevê-la? Era quase como se alguém estivesse agarrando o meu cérebro. Era uma coisa terrível. Eu sentia como se uma massa dentro da minha cabeça estivesse comprimindo a parte de trás da minha cabeça e dominando ela toda. Sentindo-se fracassado como professor, ele tentou o suicídio diversas vezes. O Dr. Mann e sua equipe trabalham fazendo a análise do cérebro de pessoas que cometeram suicídio. Eles examinam o gene associado à produção da serotonina, um neurotransmissor assim como a dopamina. Esse gene produz uma proteína transportadora de serotonina. O cérebro que vemos à esquerda é o de uma pessoa que morreu num acidente. À direita está o cérebro de uma pessoa que tentou suicidar-se várias vezes. As partes tingidas de marrom mostram a proteína que transporta a serotonina. O número de transportadores de serotonina encontrados nos cérebros do suicida costuma estar muito abaixo da média. Temos indícios de que o risco de comportamento suicida é, pelo menos em parte, transmitido hereditariamente. Se isso é verdade, deve haver um mecanismo biológico que favorece o aumento desse risco. E nós estamos achando que uma das razões possíveis é a deficiência de serotonina. Já temos evidências de que sintomas como a ansiedade podem estar associados com uma anormalidade do gene que comanda a fabricação dos transportadores de serotonina. O transportador de serotonina é uma proteína produzida por um gene localizado no cromossomo 17. Essa é a imagem de um transportador de serotonina. Ele funciona nas sinapses recolhendo a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor como a dopamina. Quando essa substância é liberada na sinapse e a sua mensagem é retransmitida, ela é devolvida às células de origem pelo transportador de serotonina. Os transportadores de serotonina de uma pessoa que tentou o suicídio diversas vezes se mostram em número reduzido. Como são incapazes de recolherem serotonina o suficiente, isso acaba provocando redução na liberação dessa substância nas sinapses. O que acontece com nosso comportamento e nossa personalidade quando o mecanismo cerebral que lida com a serotonina sofre mudanças? Estamos no Centro Médico de Los Angeles, pertencente à Universidade da Califórnia. Uma vez por mês, Greg Conlon, de 12 anos, vem até aqui para uma visita ao psiquiatra. Greg sofre de uma ansiedade constante por preocupar-se que as mãos possam estar sujas. O professor John Piacentini está experimentando o exercício terapêutico de fazer Greg tentar colocar algo pegajoso na palma das mãos. O menino precisa suportar a sensação por pelo menos 10 minutos, não importando o desconforto que sinta. É dessa maneira que vamos tentar reduzir a sua ansiedade, está bem? A terapia é uma tentativa de deixar Greg apto a lidar com a própria ansiedade. Ele até consegue suportar os 10 minutos do exercício, mas depois o menino passa cerca de meia hora lavando as mãos.
Isso acontece porque Greg sofre uma doença chamada desordem obsessivo-compulsiva. Ele tem dificuldades para controlar a própria ansiedade, mesmo quando está em casa. A mãe, Sean, às vezes prepara comidas gordurosas na esperança de fazer o menino se acostumar à sensação. Mas certo dia, na hora do jantar, Greg teve um acesso de fúria porque o pai, Michael, segurou o controle remoto da TV com a mão engordurada. Pai, não faça isso! Ele pegou o controle. Okay, my hands aren't dirty. Can I pick up the ball? Here, I'll get it. Agora ninguém mais mexe. No one touched what? No, Não faz isso! Oh, hey. Greg. Why can't you? There, wipe my hands off. Deixe as minhas coisas aí! Que droga! Eu disse pra não pegar! Well, Greg. Greg, what's the matter? Daniel! Oh, Gregory, it's not just your... Don't hit your brother. Leave the... Deixa o controle aí! Greg, it's not your control. Greg. Pick it up. Não! Sua mão tá engordurada! Não! Às vezes, Greg precisa agir com violência por não conseguir controlar a força da sua ansiedade. Pode contar para nós como é a sensação quando vem uma crise? É difícil porque muita gente não sabe o que você está passando e muita gente não consegue entender e também não estão nem aí. Eles não ligam para você. Quando a sua doença toma conta do cérebro, o que ela provoca? Ela fica me dizendo coisas. Sei lá, em metade das vezes eu nem quero fazer aquelas coisas, mas essa sensação fica mandando eu fazer. Afinal, o que acontece no cérebro de Greg? Essas imagens foram analisadas por um aparelho especial de tomografia. A imagem à direita é do cérebro de uma pessoa que sofre de forte ansiedade. Hoje sabemos que, nesses casos, o circuito entre o lobo frontal e o hipotálamo é hiperativado. Esse circuito é estimulado pelo estado de ansiedade e envia alertas ao nosso cérebro. A desordem obsessivo-compulsiva vem de fatores biológicos e também ambientais. Do ponto de vista biológico, constatamos que muitas pessoas que sofrem dessa doença apresentam um desequilíbrio nos níveis de um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina contribui para o equilíbrio de muitas atividades biológicas e fisiológicas. Existem certas regiões do cérebro associadas ao sentimento de preocupação, necessidade de verificar e certificar-se de que as coisas estão bem. Aparentemente, é esse desequilíbrio na serotonina que pode estar relacionado a muitos dos medos, preocupações e obsessões que esses jovens apresentam. O que acontece quando a serotonina não cumpre bem o seu papel na atividade cerebral? O professor Shuichi Ueda, da Universidade de Medicina de Tóquio, fez experiências com ratos para observar os efeitos da serotonina. Naturalmente, os ratos ficam perturbados por ter um outro animal no mesmo território ou ninho. Mas depois de farejar o camundongo e garantir que ele não oferece risco, vemos que esse rato não se preocupa mais com o invasor. O professor Ueda e sua equipe usaram um medicamento especial para romper os filamentos nervosos que liberam serotonina no cérebro. Duas semanas depois de dar o medicamento ao rato, eles voltaram a colocar um camundongo em sua caixa. Por causa do dano provocado aos nervos responsáveis por liberar a serotonina, a cobaia se mostrou irritada e acabou atacando o forasteiro.
Então, o professor Ueda transplantou nervos saudáveis produtores de serotonina para substituir os que haviam sido danificados. Um mês depois da cirurgia, as cicatrizes na cabeça da cobaia não são mais perceptíveis. E, mais uma vez, o camundongo é colocado na mesma caixa. A ansiedade da cobaia desapareceu totalmente e ela voltou a ser um animal tranquilo. A serotonina é a substância que alivia a ansiedade.